Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Por volta das 8 horas da manhã de terça-feira, 22 de janeiro de 2013, a empregada doméstica Virgilina chegava para mais um dia de trabalho em um apartamento no condomínio Parque Solimões, localizado no bairro Raiz, zona sul de Manaus. Ao entrar no imóvel, deparou-se com uma cena chocante. No corredor estava o corpo de sua patroa, Maria Gracilene Roberto Belota, de 52 anos. Em estado de choque, Virgilina correu até o quarto da filha de Maria Gracilene, Gabriela Roberto Belota, de 26 anos, na esperança de encontrar ajuda. No entanto, ao abrir a porta, encontrou também o corpo de Gabriela, enrolado em um edredom sobre a cama. O horror não terminava ali. O cachorro da família, um Yorkshire Terrier chamado Rick, foi encontrado morto pendurado pela coleira em um armador de rede no quarto de Maria Gracilene. Maria Gracilene era coordenadora geral de comércio exterior da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Sulframa. Sua filha, Gabriela, era acadêmica do curso de odontologia da Universidade do Estado do Amazonas e se preparava para iniciar o 9º período. Gabriela também mantinha um blog de moda chamado Se Joga. Enquanto atendia a ocorrência no condomínio Parque Solimões, a Polícia Civil foi acionada novamente, desta vez para investigar um novo achado macabro em outro ponto da cidade, a aproximadamente 7 quilômetros do primeiro local. Uma empregada doméstica, ao chegar para trabalhar naquela manhã, encontrou o corpo do patrão em circunstâncias semelhantes às das duas primeiras vítimas. Uma equipe seguiu imediatamente para um novo endereço, uma residência na Rua Rego de Barros, no bairro São Raimundo, zona centro-oeste de Manaus. Em uma identificação preliminar, os investigadores constataram que a vítima se tratava de Roberval Roberto de Brito, de 61 anos, irmão de Maria Gracilene e tio de Gabriela. Ele foi encontrado sem vida sobre a cama, com as mãos amarradas para trás. Vizinhos relataram que não ouviram barulhos, nem perceberam qualquer movimentação suspeita na casa de Roberval. O caso despertou a atenção da polícia, que inicialmente não descartou nenhuma hipótese e passou a investigar se haveria ligação entre os 3 homicídios. Um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Tanto no apartamento de Maria Gracilene e Gabriela, quanto na casa de Roberval, não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada. Isso levantou a suspeita de que alguém próximo às vítimas, com acesso facilitado tanto ao apartamento quanto à casa, pudesse estar envolvida nos crimes. Na área externa do condomínio, mais precisamente no estacionamento, a polícia constatou que o carro de Gabriela, um Fiesta vermelho, havia sido levado. Já o veículo de Maria Gracilene permanecia no local. Dentro do apartamento, tudo estava revirado. No entanto, a cena não correspondia a um crime com motivação patrimonial, como um latrocínio. Faltavam indícios claros de roubo, o que reforçava a hipótese de um crime premeditado com outra motivação. Pela manhã, enquanto a Polícia Civil realizava os primeiros levantamentos no condomínio Parque Solimões, onde foram encontrados os corpos de Maria Gracilene e Gabriela, familiares das vítimas compareceram ao local para acompanhar os trabalhos da perícia. Entre eles, um chamou particularmente a atenção dos investigadores: o publicitário Jimmy Robert de Queiroz Brito, de 33 anos, sobrinho de Maria Gracilene, primo de Gabriela e filho de Roberval. Assim que chegou ao local, Jimmy aparentava estar sonolento, sob o efeito de medicamentos, comportamento que despertou suspeitas, como se já soubesse dos assassinatos antes mesmo de serem divulgados. Durante a permanência no condomínio, Jimmy chegou a passar mal e precisou ser medicado por uma vizinha. Enquanto Jimmy e outros familiares aguardavam em um apartamento vizinho, os policiais notaram a chegada de Rodrigo de Moraes Alves, de 19 anos, namorado de Jimmy. A presença de Rodrigo causou certo estranhamento
julgamento, em vez de prestar apoio ao namorado que havia acabado de perder 3 membros da família de forma brutal e se encontrava abalado no apartamento de uma vizinha, Rodrigo preferiu permanecer na parte externa, acompanhando atentamente os trabalhos investigativos da Polícia Civil. O comportamento levantou suspeitas entre os agentes, que sabiam por experiência que não era incomum que autores de crimes retornassem à cena. Durante conversas com pessoas que estavam no local, os investigadores acabaram descobrindo de maneira informal que Rodrigo era namorado de Jimmy. Outro detalhe não passou despercebido. Rodrigo apresentava marcas recentes no corpo, arranhões no pescoço e nos braços, que pareciam compatíveis com ferimentos de defesa provocados por unhas. Uma equipe da Polícia Civil conduziu Rodrigo à delegacia para prestar depoimento. Durante o interrogatório, ele começou a apresentar diversas incongruências e contradições em sua versão dos fatos. Pressionado pelos investigadores, Rodrigo acabou confessando envolvimento nos assassinatos e revelou que Jimmy havia sido o mentor intelectual do crime. Além disso, apontou a participação de um terceiro envolvido, Juan Pablo Bruno Cláudio Magalhães, de 18 anos. Juan foi localizado em sua residência e em seguida conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Horas após a descoberta dos crimes, ainda na noite de 22 de janeiro, 3 pessoas suspeitas de envolvimento nos assassinatos prestaram depoimentos na delegacia especializada em homicídios e sequestros, localizada na zona leste de Manaus. Assim como Rodrigo, Juan também confessou sua participação na ação criminosa e confirmou o envolvimento de Jimmy como mentor intelectual dos assassinatos. Jimmy, por sua vez, negou qualquer participação. Após os depoimentos, os 3 passaram pelos procedimentos de flagrante na delegacia e permaneceram à disposição da justiça. No momento em que foram presos, a polícia apreendeu com os suspeitos um revólver calibre 38. Também foram encontradas peças de roupas ensanguentadas pertencentes a Rodrigo. No entanto, segundo o delegado responsável pelo caso, a arma utilizada nos assassinatos, um estilete, ainda não havia sido localizada. Durante a tarde, o carro de Gabriela foi encontrado abandonado no Prosamin, no centro de Manaus. O veículo foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, onde passou por perícia. O principal objetivo era identificar impressões digitais que pudessem confirmar a participação dos suspeitos no crime. Na manhã do dia 23 de janeiro, os corpos de Gabriela, Maria Gracilene e Roberval foram velados em uma funerária no centro de Manaus. Familiares, amigos e colegas de trabalho de Maria Gracilene estiveram presentes para prestar as últimas homenagens. Mário Jorge Belota, pai de Gabriela e ex-marido de Maria Gracilene, lamentou profundamente a tragédia. Disse que a família enfrentava um momento de imensa dor e que aguardava o trabalho da polícia para que os responsáveis fossem identificados e presos. Destacou que Gabriela havia sido assassinada aos 26 anos e que Maria Gracilene era uma pessoa maravilhosa. Segundo ele, todos estavam em choque diante da brutalidade do crime e afirmou que os jovens envolvidos não tinham a dimensão da tragédia que haviam causado. Contou ainda que sonhava em ver a filha casada e formada, mas que esse desejo foi interrompido de forma trágica. Os sepultamentos ocorreram à tarde no cemitério Santa Helena, no bairro São Raimundo. Apesar da forte chuva que atingia a capital naquele dia, cerca de 300 pessoas compareceram para o último adeus. Jamile, filha de Roberval, irmã de Jimmy, veio da Alemanha acompanhada do marido para participar do enterro do pai. Ela estava na Europa quando soube da tragédia. Benjamin, pai de Maria Gracilene Roberval e avô de Gabriela, também esteve presente no sepultamento, amparado por uma enfermeira. O namorado de Gabriela, Pedro Campos, depositou flores sobre o túmulo dela, visivelmente emocionado. No final da tarde do dia 23 de janeiro, a Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa para divulgar os avanços da investigação.
O delegado Divanilson Cavalcante, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e responsável pelo caso, revelou que uma herança no valor de R$ 200 mil teria sido a motivação para que Jimmy planejasse o assassinato do pai, da tia e da prima. Segundo o delegado, Roberval, pai de Jimmy, recebia uma pensão mensal de R$ 3 mil, benefício decorrente da morte da esposa, Sandra, mãe de Jimmy, vítima de câncer, em 14 de maio de 2012. Apesar do valor, Roberval repassava apenas R$ 500 por mês ao filho, o que, segundo as investigações, causava grande insatisfação em Jimmy, que considerava a quantia insuficiente. A relação entre Roberval e Jimmy era marcada por constantes desentendimentos e uma convivência difícil. Jimmy era homossexual e Roberval nunca teria aceitado plenamente a orientação sexual do filho, o que gerava atritos frequentes entre os dois. Embora morassem juntos, os pais de Jimmy estavam separados, o que contribuía para uma dinâmica familiar ainda mais complicada. Segundo o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, Emerson Negreiros, as investigações indicaram que esse conflito pessoal foi um dos principais fatores que deterioraram a relação entre pai e filho. Em determinado momento, Roberval chegou a expulsar Jimmy de casa. Além das tensões familiares, havia também desentendimentos relacionados à empresa de piscicultura administrada por Roberval, onde Jimmy trabalhou durante anos. Um amigo próximo, que o conhecia há cerca de uma década, relatou que boa parte das discussões envolvia a postura de Jimmy em relação ao trabalho. Segundo ele, Jimmy não gostava de trabalhar, mas ainda assim ajudava o pai sempre que possível. A relação de Jimmy com a tia Maria Gracilene e a prima Gabriela aparentava ser afetuosa e intensa. Essa era a impressão transmitida por sua página em uma rede social, onde ele compartilhava diversas fotos e mensagens carinhosas ao lado das duas. Também se mostrava como um filho amoroso e saudoso da mãe Sandra, carinhosamente chamada de Sandrinha. O vínculo familiar parecia tão próximo que durante o período em que Sandra enfrentava um câncer, ela passou mais de um ano vivendo no apartamento de Maria Gracilene e Gabriela. Na ocasião, Maria Gracilene chegou a montar em um dos quartos uma estrutura semelhante a uma UTI domiciliar para cuidar da cunhada. Após o falecimento da mãe, Jimmy permaneceu morando no apartamento com a tia e a prima. De acordo com um amigo próximo, Jimmy jamais havia demonstrado qualquer comportamento fora do comum. Por isso, ao saber do crime, teve dificuldade em acreditar que ele pudesse ser o responsável. Segundo esse amigo, Jimmy era uma pessoa simpática, agradável e sempre disposta a ajudar. Alguém que, à primeira vista, não despertava qualquer suspeita. Durante a apresentação dos 3 acusados, na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil, na zona oeste de Manaus, Jimmy optou por permanecer em silêncio, afirmando que só se pronunciaria na presença de seu advogado. Em contrapartida, Rodrigo voltou a afirmar que Jimmy foi o mentor do triplo assassinato. Segundo ele, o crime vinha sendo planejado há cerca de 3 semanas. Rodrigo relatou que não agiu por amor, mas sim movido pela promessa de que receberia parte da herança que Jimmy esperava com a morte do pai, da tia e da prima. Embora os valores não tenham sido especificados, Jimmy teria garantido que se tratava de uma quantia suficiente para transformar suas vidas. A versão apresentada por Rodrigo foi confirmada por Juan, que também admitiu sua participação no crime. Assim como Rodrigo, ele afirmou ter sido motivado pela promessa de ganho financeiro feita por Jimmy. Rodrigo e Juan afirmaram que estavam arrependidos de terem concordado em participar da empreitada criminosa arquitetada por Jimmy. De acordo com o delegado Divanilson Cavalcante, os trabalhos da polícia durante aquele dia focaram na acareação para esclarecer as divergências nos depoimentos de Jimmy, Rodrigo e Juan. Na acareação, ficou claro que Jimmy estava fornecendo informações inconsistentes com os fatos.
anos. Após o retorno à delegacia, Rodrigo e Juan receberam a alimentação fornecida por suas famílias. Foi nesse momento que Jimmy percebeu que estava sozinho, sem o apoio de ninguém. Sentindo-se isolado, ele resolveu colaborar com a investigação e passou a relatar de forma detalhada o planejamento do crime. Em depoimento à delegada Geórgia Cavalcante, Jimmy confessou pela primeira vez sua participação no triplo homicídio. Ele admitiu que teve papel de liderança na execução do crime, sendo responsável pela logística e orientação dos comparsas, o namorado Rodrigo e o amigo Juan. Contou ainda que, ao retornar ao apartamento da tia e da prima, viu Gabriela ainda com sinais de vida, agonizando. Sobre o pai, confessou à polícia que carregava um profundo sentimento de mágoa, além de estar motivado pelo interesse financeiro na herança. Em relação à tia Maria Gracilene e à prima Gabriela, afirmou que decidiu matá-las por temer que desconfiassem de sua participação no assassinato de Roberval. Acrescentou ainda que ambas estavam diretamente envolvidas no processo de partilha da herança, o que também teria influenciado sua decisão. Durante esse depoimento, Jimmy chorou pela primeira vez desde o início das investigações, diferentemente das declarações anteriores, marcadas por um tom frio e racional. Dessa vez, ele demonstrou emoção, especialmente ao falar da mãe falecida, por quem dizia nutrir grande carinho. Na época dos crimes, Jimmy já possuía um histórico criminal no Tribunal de Justiça do Amazonas. Em 11 de abril de 2008, foi indiciado pela primeira vez pela 5ª Vara Criminal de Manaus, acusado de fraude, especificamente por estelionato. No entanto, em 11 de dezembro de 2011, a juíza Andréa Jane Silva de Medeiros declarou extinta sua punibilidade e o processo foi arquivado pela mesma vara. Em março de 2010, uma jovem de 21 anos registrou um termo circunstanciado de ocorrência contra Jimmy no 1º Distrito Integrado de Polícia. A mulher alegou ter sido ofendida com palavras de baixo calão, o que teria prejudicado sua honra. No entanto, ela não deu prosseguimento ao caso com queixa-crime, o que fez com que o prazo para a reclamação prescrevesse, encerrando o processo em setembro do mesmo ano. Em 24 de abril de 2012, a polícia instaurou um inquérito para investigar o envolvimento de Jimmy e mais 3 homens, com idades entre 18 e 22 anos, flagrados com drogas na rua Carvalho Moreira, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, por volta da meia-noite. Com eles foram encontrados 4 cigarros de erva seca e 2 pedras de substância seca prensada, que posteriormente foi confirmada como maconha pela perícia. Jimmy confessou o porte de drogas em depoimento ao 10º Distrito Integrado de Polícia, alegando que consumia maconha esporadicamente. Além dos processos por fraude e injúria, Jimmy ainda respondia em 2012 na 15ª Vara do Juizado Especial Criminal por posse de drogas para consumo pessoal, sendo denunciado em outubro de 2012 pela promotora de justiça Francilene Barroso da Silva. Conforme apurado pela Polícia Civil, por volta das 17 horas de segunda-feira, 21 de janeiro de 2013, Jimmy, Rodrigo e Juan seguiram em um veículo Gol Prata até o edifício onde moravam Maria Gracilene e sua filha Gabriela, com o propósito deliberado de ceifar-lhes a vida. O automóvel, emprestado por um amigo que costumava ceder o carro com frequência, foi analisado no decorrer das investigações. A polícia descartou qualquer envolvimento do proprietário do veículo na ação criminosa, assim como a possibilidade de que ele soubesse que o carro seria utilizado na execução do crime. Durante o trajeto até o condomínio, Jimmy ligou para Virgilina, empregada doméstica das vítimas, com o intuito de confirmar quem estaria no apartamento naquele momento.
de forma inocente, a funcionária informou que já havia saído do imóvel. Ciente de que o local estaria vazio e conhecendo a rotina das vítimas, uma vez que já havia morado com elas por alguns meses, Jimmy inclusive ainda tinha uma cópia da chave do apartamento, por já ter residido no condomínio e ser figura conhecida pelos moradores e funcionários, tinha acesso livre ao prédio, o que facilitou significativamente a entrada sem levantar suspeitas. Ao passar pela portaria, Jimmy conduziu o veículo, enquanto Rodrigo e Juan se abaixavam nos assentos para evitar serem vistos, dando sequência ao plano que culminaria no triplo homicídio. Ao estacionar, Jimmy orientou que Rodrigo e Juan permanecessem aguardando no carro, enquanto ele subia sozinho ao apartamento das vítimas. Ao chegar, foi recebido por Gabriela, a quem informou estar ali para procurar uma agenda que teria perdido. Após alguns minutos, simulando a busca pelo objeto, Jimmy alegou não tê-la encontrado. Despediu-se e saiu levando o cachorro da família para passear. A decisão de sair com o animal foi estratégica. Sabia que, ao perceber a presença dos comparsas, o cachorro começaria a latir, o que poderia chamar a atenção dos vizinhos e comprometer o plano. Antes de deixar o local, Jimmy apenas encostou a porta, permitindo que Rodrigo e Juan tivessem acesso livre ao interior do imóvel. Ao descer, deu o sinal para que os dois subissem ao apartamento. Ambos carregavam o material previamente adquirido para a execução do crime: um revólver calibre 38, estilete, amoníaco, uma faca, cordas, fita adesiva tipo silver tape e uma bolsa contendo os objetos. Utilizavam luvas cirúrgicas para evitar deixar impressões digitais no local. Apesar de estarem armados, decidiram não utilizar o revólver durante a ação, a fim de não chamar a atenção com o barulho dos disparos. Com a porta deixada destrancada, Rodrigo e Juan adentraram o imóvel e surpreenderam Gabriela em seu quarto de costas para a entrada, concentrada em seu notebook. Sem lhe dar qualquer chance de defesa, os dois a agarraram repentinamente, taparam sua boca para impedir que gritasse e forçaram-na a inalar amoníaco, numa tentativa de fazê-la perder os sentidos. Apesar de tentar resistir, Gabriela acabou desmaiando. Com a vítima inconsciente, os dois passaram a amarrá-la com as cordas. Em seguida, Rodrigo utilizou um objeto pérfuro-cortante para desferir um golpe na região do pescoço da jovem, provocando uma intensa agonia e espasmos. Aproveitando-se da situação de extrema vulnerabilidade e sofrimento da vítima, Rodrigo praticou conjunção carnal e cometeu outros atos libidinosos. Em um desfecho brutal, o rosto de Gabriela foi coberto com filme plástico, resultando em sua morte por asfixia. Após a execução de Gabriela, Rodrigo e Juan, por meio de assobio, chamaram Jimmy, que então subiu ao apartamento, conferiu a cena e deu novas ordens aos comparsas que dessem fim ao cachorro para evitar que fizesse barulho e que terminassem o serviço, referindo-se à execução de sua tia Maria Gracilene. Em seguida, ele deixou o local. Cumprindo as instruções, Rodrigo pegou o cachorro e, utilizando a própria coleira, pendurou o animal no armador de rede, causando sua morte por sufocamento. Em seguida, os dois apagaram as luzes do apartamento e se posicionaram em silêncio, aguardando a chegada de Maria Gracilene para dar continuidade ao plano homicida. Por volta das 20h06, ela chegou ao condomínio em seu carro. Ao entrar no apartamento, encontrou o ambiente às escuras e foi surpreendida por Rodrigo e Juan, que cobriram seu rosto com uma toalha para dificultar a respiração. Na sequência, os dois a imobilizaram e a jogaram ao chão, tapando sua boca para impedir que gritasse por socorro.
Rodrigo então a asfixiou com as mãos até que perdesse a consciência, enquanto Juan a segurava, impedindo qualquer reação. Com a vítima desacordada, Rodrigo utilizou novamente o instrumento pérfuro cortante e a golpeou uma vez na região do pescoço, provocando sua morte. Sob orientação de Jimmy, os dois reviraram o apartamento e subtraíram diversos pertences, incluindo o veículo de Gabriela, na tentativa de simular um latrocínio. Por volta das 20h20, as câmeras de segurança do condomínio registraram a saída do carro de Gabriela, seguido pelo Gol prata utilizado pelos criminosos. O trio seguiu até o centro de Manaus, onde abandonou o veículo de Gabriela nas imediações do Prosamin da Rua Ramos Ferreira. Em seguida, ainda do Gol Prata, deram continuidade ao plano criminoso. Na tentativa de despistar as autoridades, os três foram até o motel Beija-Flor, próximo à Ponte Rio Negro, que liga Manaus ao município de Iranduba, onde trocaram de roupas e de veículo. Deixaram o Gol Prata no local e passaram a utilizar uma Montana preta de propriedade de Jimmy. Do motel, seguiram para a residência do pai dele, no bairro São Raimundo, zona oeste da capital. Nas primeiras horas do dia 22 de janeiro, os três estacionaram em frente à residência de Roberval. Jimmy entregou as chaves da casa do pai a Rodrigo e Juan, que entraram sem dificuldades e seguiram diretamente ao quarto onde a vítima dormia, com a televisão ligada. Roberval estava sozinho no imóvel e não percebeu a entrada dos criminosos, uma vez que dormia profundamente após consumir bebida alcoólica. Rodrigo utilizou um travesseiro para pressionar a cabeça de Roberval com a intenção de sufocá-lo até que perdesse a consciência. Juan segurava as mãos da vítima, que não esboçou reação e logo desmaiou. Em seguida, Rodrigo desferiu um golpe com um instrumento pérfuro cortante na região do pescoço de Roberval, repetindo o mesmo modus operandi utilizado nas mortes anteriores e consumando o homicídio. Ao constatarem que a rua estava deserta, Rodrigo e Juan deixaram a residência e se dirigiram ao veículo onde Jimmy os aguardava. Em seguida, o trio partiu, encerrando assim o plano criminoso. Posteriormente, um morador em situação de rua relatou à polícia que na madrugada do crime viu uma Montana preta estacionada na rua da casa de Roberval. Segundo ele, o veículo chamou a atenção por estar com os vidros fechados e embaçados, o que lhe causou desconfiança. A prisão em flagrante dos três foi convertida em prisão preventiva pela Justiça, que também indeferiu o pedido de revogação apresentado pelas defesas de Rodrigo e Juan. Por medida de segurança, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, optou por separá-los. Na tarde de 25 de janeiro, Jimmy foi transferido para a unidade prisional do Puraquequara. Rodrigo foi encaminhado ao Instituto Penal Antônio Trindade, enquanto Juan foi levado ao Centro de Detenção Provisória de Manaus. Em 27 de janeiro, foi celebrada uma missa de sétimo dia na Igreja Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro de mesmo nome, na zona centro-sul de Manaus, em homenagem às três vítimas do trágico assassinato. Durante a cerimônia, familiares e amigos se reuniram em oração. Uma homenagem a Gabriela foi feita pelos colegas do curso de odontologia. Jamile Brito, filha de Roberval e sobrinha de Maria Gracilene, falou publicamente pela primeira vez após a tragédia e a prisão de seu irmão Jimmy, apontado como o autor intelectual dos homicídios. Emocionada, Jamile recordou as perdas de sua avó e mãe, ocorridas anteriormente, e lembrou dos meses que passou na casa de sua tia Maria Gracilene, a quem considerava uma segunda mãe. Ela afirmou que Jimmy pagaria pela tragédia, mas esperava que na justiça de Deus ele fosse perdoado, assim como acreditava que seu pai, tia e prima o perdoariam. Jamile ainda destacou que seus familiares não mereciam morrer daquela forma. A Universidade do Estado do Amazonas prestou uma emocionante homenagem a Gabriela ao fixar um quadro com sua fotografia ao lado dos quadros dos formandos do curso de odontologia. Mário
Belota, pai de Gabriela, recebeu um diploma póstumo da filha. A turma foi também batizada com o nome de Gabriela, como mais uma forma de reverência à sua memória. O Ministério Público Estadual deu parecer contrário ao pedido de insanidade mental apresentado pela defesa de Jimmy, que alegava que ele sofria de transtornos psicológicos. Segundo a promotoria, não havia qualquer indício prévio de doença mental, nem laudos ou documentos que comprovassem a condição alegada. Na petição, o próprio advogado informou que os supostos sintomas teriam surgido apenas após a prisão. No entanto, conforme o Código Penal, só é considerado inimputável quem, no momento do crime, já apresentava incapacidade mental. Para o promotor de justiça, Fábio Monteiro, o modo como Jimmy planejou os crimes era incompatível com alguém em surto ou incapaz de compreender seus atos. O Ministério Público também deferiu os pedidos de transferência dos 3 acusados para o batalhão militar, alegando falta de provas sobre os riscos à integridade física alegados pelas defesas. O advogado de Jimmy, Edmilson Lucena, afirmou que a influência de Rodrigo foi determinante para que seu cliente prosseguisse com um plano de matar a própria família. Ele também disse que iria reiterar o pedido de laudo de insanidade mental e, caso fosse novamente negado, pretendia recorrer da decisão. Segundo o defensor, Jimmy apresentava distúrbios de comportamento, oscilações de humor e níveis elevados de estresse. O laudo da Polícia Civil confirmou que Gabriela foi violentada sexualmente antes de ser assassinada. A perícia atestou que o material biológico encontrado em seu corpo era compatível com o perfil genético de Rodrigo. A identificação foi feita por meio da comparação entre os perfis de DNA de ambos. Durante os depoimentos à polícia, os suspeitos omitiram o estupro. Como o corpo de Gabriela foi encontrado vestido, a hipótese de violência sexual chegou a ser inicialmente descartada. No dia 15 de fevereiro, o Ministério Público apresentou denúncia contra Jimmy, Rodrigo e Juan. De acordo com as investigações, o plano homicida foi arquitetado por Jimmy, que, por ser parente e conhecer os hábitos das vítimas, conseguiu organizar minuciosamente o crime. Ele foi o responsável por financiar os materiais utilizados, como arma de fogo, cordas e fitas. Já Rodrigo e Juan atuaram como executores. Rodrigo desferiu os golpes fatais, enquanto Juan o auxiliava. Em 8 de março, a primeira vara do Tribunal do Júri de Manaus, onde tramitava o processo do caso, recebeu o laudo de necropsia veterinária. O documento indicou que a causa da morte de Rick, cachorro de estimação de Gabriela, foi asfixia. No dia 3 de abril, foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento do caso, na sede do Fórum Enoque Reis, em Manaus. Ao todo, 7 testemunhas foram ouvidas, além dos 3 acusados. Todas as testemunhas convocadas pela acusação e pela defesa compareceram. A pedido das próprias testemunhas, a juíza Mirza Thelma determinou que os depoimentos fossem colhidos sem a presença dos acusados na sala de audiência. Entre as testemunhas estavam as empregadas domésticas que trabalhavam nas casas de Maria Gracilene e de Roberval. Durante seu depoimento, Jimmy voltou atrás na versão apresentada à polícia e negou ter sido mentor dos assassinatos. Ele acusou Olga Matos, esposa de seu avô Benjamin, de ser a mandante do crime. Olga estava presente na audiência. Jimmy afirmou que ela o procurou em dezembro de 2012, pedindo um encontro para tratar de um assunto que, segundo ela, seria de interesse dele. O contato foi feito por meio de um número desconhecido, o que chamou sua atenção, já que eles não mantinham uma relação próxima. O encontro, segundo Jimmy, ocorreu na região da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. No local, Olga teria apresentado o plano para assassinar os familiares, mostrando inclusive um bilhete supostamente escrito por Maria Gracilene, com comentários negativos sobre ele. Desconfiado, Jimmy relatou que Olga pediu para ambos desligarem os celulares antes de discutirem os detalhes do plano, demonstrando receio de ser gravada.
Jimmy se emocionou em 2 momentos, ao relatar que um dos encontros com Olga aconteceu no túmulo de sua mãe, no cemitério Parque Tarumã, e ao mencionar a rejeição que sofreu do pai por ser homossexual. Sobre sua participação no crime, declarou, abre aspas, ficamos completamente cegos e não nos damos conta dos malefícios que essa história ia nos causar, fecha aspas. Ele também afirmou que Olga decidiu que Gabriela deveria morrer, pois a jovem seria a herdeira e, portanto, um obstáculo aos seus interesses. Apesar de seu envolvimento, Jimmy disse que mantinha boa relação com a prima e a tia, chegando a hospedar-se na casa delas por 3 meses. Também revelou que fazia uso de medicação para insônia. Quanto à motivação do crime, Jimmy alegou que as vítimas descobriram que Olga traía seu avô com outro homem. Após a descoberta, ela teria perdido o acesso irrestrito às finanças da empresa da família, onde, segundo Jimmy, realizava retiradas ilegais de dinheiro. O promotor do Ministério Público do Estado do Amazonas, Fábio Monteiro, declarou que o possível envolvimento de uma quarta pessoa no crime não alteraria a pena a ser atribuída a Jimmy. Segundo ele, caso essa quarta pessoa realmente existisse, a participação seria apurada, mas até aquele momento não havia nada nos autos que indicasse sua existência. Antes da audiência, Jimmy chegou a mencionar o nome de Olga à polícia, mas desistiu de formalizar a acusação, alegando que não queria cometer uma injustiça. Em depoimento à justiça, Rodrigo negou ter cometido violência sexual contra Gabriela. A declaração contrariava o laudo pericial apresentado 1 mês após os assassinatos, que identificou o material biológico compatível com o dele no corpo dela. Durante o interrogatório, conduzido pelo promotor, Rodrigo não soube explicar a presença de seu DNA e relatou ter consumido uma mistura de maconha, cocaína e uma substância líquida entorpecente antes de golpear Gabriela no pescoço. De acordo com seu relato, os efeitos das drogas o fizeram adormecer no sofá do apartamento, enquanto a vítima agonizava no quarto. Pressionado pelo promotor, ele admitiu a possibilidade de ter estuprado Gabriela, mas afirmou não se recordar dos atos por conta do estado de entorpecimento. Rodrigo também negou qualquer relação amorosa com Jimmy e afirmou não ser homossexual, declarando que tinha filhas e uma namorada. Essa versão divergiu da apresentada por Jimmy, que em depoimentos anteriores havia dito que Rodrigo teria participado do crime por amor, sem exigir qualquer recompensa financeira. Rodrigo alegou ainda que não conhecia os familiares de Jimmy e afirmou que nunca havia visto as vítimas antes do dia do crime, contradizendo novamente o depoimento de seu comparsa. Negou também qualquer vínculo com Olga, apontada por Jimmy como mandante do crime. Segundo Rodrigo, ele nunca tinha ouvido falar nela. Rodrigo novamente sustentou que o plano foi elaborado por Jimmy, que teria lhe dado ordens diretas sobre o que seria feito e instruído a ele e a Juan para que não interferissem. Declarou também que não possuía antecedentes criminais, nem respondia a outros processos judiciais. Em seu depoimento, Juan afirmou que ouviu Jimmy falar sobre a mulher do avô, Olga, 1 semana antes do crime. Segundo Juan, ele estava conversando com Rodrigo quando Jimmy falou que Olga havia mandado fazer. No entanto, Juan não confirmou que Olga foi a mentora do crime, como Jimmy havia afirmado. Durante um interrogatório, o promotor de justiça perguntou a Juan se Jimmy o havia induzido a falar isso, enquanto os dois aguardavam para ser chamados ao julgamento. Juan revelou que Jimmy pediu para ele dizer que conhecia a Olga, mas manteve que só ouviu a conversa. O depoimento de Juan à polícia foi bastante similar ao dado durante o julgamento, com algumas diferenças. No primeiro depoimento, ele afirmou que viu Rodrigo desferir o golpe com o estilete em Gabriela, que Jimmy subiu para o apartamento da tia em busca de joias e que Jimmy havia dito que receberia R$200 mil de herança, dividindo o valor com ele e Rodrigo. Já no tribunal, Juan
contradisse esse relato, dizendo que não viu Rodrigo dando o golpe, que Jimmy não entrou no apartamento da tia e que não sabia o valor da herança. Juan se mostrou arrependido durante o julgamento e disse que no momento dos assassinatos sentiu muito medo. Ele revelou que temia que Rodrigo pudesse fazer algo contra ele, pois o comparsa havia dito que já havia matado 3 pessoas e que matar mais 3 não faria diferença. Algumas declarações de Rodrigo entraram em conflito com as de Juan. Rodrigo afirmou que não estuprou Gabriela, mas também disse que por ter consumido maconha, cocaína e uma substância líquida entorpecente misturada com uísque, poderia ter cometido o crime e não se lembrar disso. Por outro lado, Juan disse que conversou com Rodrigo antes de entrar no apartamento e este afirmou ter usado apenas maconha. Quando questionado sobre o estupro de Gabriela, Juan disse que não viu Rodrigo cometer o ato, mas também não podia afirmar se ele o fez ou não, já que ficou no banheiro enquanto Rodrigo a matava. Juan comentou que de lá dava para ver a vaga de estacionamento da tia de Jimmy. Ele tinha que ficar lá, olhando e avisar quando ela chegasse. Ao final do julgamento, Rodrigo e Juan tiveram contato com seus familiares. Juan chorou ao encontrar os parentes, enquanto Rodrigo parecia estar mais tranquilo, sorrindo e abraçando os seus. Logo após a audiência, o promotor do Ministério Público Estadual, Fábio Monteiro, requisitou a abertura de um inquérito para investigar Olga Matos, acusada por Jimmy de ser a mentora dos crimes. Além disso, o Ministério Público solicitou à primeira vara do Tribunal do Júri que fossem encaminhadas cópias dos interrogatórios dos 3 acusados dos assassinatos. Em 10 de abril, o promotor de justiça fez um pedido à juíza Mirza Thelma para a requisição de um novo inquérito policial a fim de investigar a possível participação de uma 4ª pessoa na autoria intelectual do crime, em conjunto com Jimmy. No pedido, o promotor solicitou que a delegacia especializada em homicídios e sequestros realizasse novas diligências, incluindo a oitiva de Mário Belota, pai de Gabriela e ex-marido de Maria Gracilene, e de eventuais irmãos da vítima. Também foi solicitado que fosse identificado um homem conhecido apenas como Júlio, que, segundo Jimmy, teria presenciado o primeiro encontro com Olga em novembro de 2012. De acordo com o promotor Fábio Monteiro, essa nova investigação tinha o objetivo de entender desde quando os acusados conheciam Olga, a natureza da relação entre eles e ela, se amistosa ou conflituosa, além de investigar como era a relação dela com as vítimas. O promotor pediu também que fossem localizados e ouvidos familiares ou pessoas que moravam com Juan para verificar se eles já haviam visto Olga em sua casa e conversas com Juan e Jimmy. No dia 17 de maio, foi instaurada uma sindicância para apurar a denúncia de agressão contra Rodrigo, que teria sido estrangulado por companheiros de cela. Após o episódio, ele foi transferido para uma cela individual no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, como medida preventiva. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que a integridade, a segurança e a saúde da população carcerária do Amazonas eram prioridades da gestão. Em suas alegações finais, o Ministério Público pediu que os 3 acusados fossem levados a júri popular, conforme os crimes descritos na denúncia. A defesa de Jimmy pediu que ele fosse absolvido do crime de furto qualificado cometido em grupo. Também solicitou a retirada da agravante de participação em organização criminosa e das qualificadoras do homicídio como motivo torpe, crueldade e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. A defesa de Juan pediu que ele não fosse julgado nem pelo crime de furto,
nem pelos homicídios. Caso o pedido fosse negado, os advogados solicitaram que os homicídios deixassem de ser considerados qualificados e fossem tratados apenas como invasão de domicílio. Já a defesa de Rodrigo também solicitou que ele não fosse julgado pelos homicídios nem pelo estupro contra Gabriela. Caso esses pedidos fossem rejeitados, pediu que os homicídios fossem reclassificados como invasão de domicílio, um crime menos grave. Em 5 de junho, a juíza de direito Mirza Thelma de Oliveira Cunha, da primeira vara do Tribunal do Júri, entendeu que havia nos autos os elementos necessários para levar os acusados a julgamento. Foram identificados indícios suficientes de autoria e provas da materialidade dos crimes. A autoria foi considerada devidamente demonstrada, já que os próprios réus confessaram com riquezas de detalhes o plano que resultou nas mortes de Gabriela, Maria Gracilene e Roberval. A materialidade dos crimes descritos na denúncia foi confirmada por meio dos laudos de exame necroscópicos das 3 vítimas, do laudo necroscópico veterinário e do laudo de DNA. Com base nisso, o juízo passou a analisar as qualificadoras e o enquadramento legal de cada acusado em relação às vítimas. Jimmy, em relação à vítima Gabriela, ficaram devidamente caracterizadas as seguintes qualificadoras: motivo torpe, promessa de recompensa, asfixia e dissimulação. A torpeza do motivo e a promessa de recompensa ficaram evidentes a partir das declarações colhidas na fase de instrução, que indicaram que o crime foi cometido porque Jimmy tinha interesse na herança da família, tendo prometido aos demais acusados parte do valor como recompensa. Por esse motivo, foi acrescentada a qualificadora da promessa de recompensa, ainda que não constasse inicialmente na denúncia. A qualificadora da asfixia foi comprovada pelo laudo de exame necroscópico. No entanto, o juízo retirou a qualificadora do meio cruel constante na denúncia, entendendo que não era possível cumulá-la com a qualificadora específica da asfixia, uma vez que ambas se excluíam mutuamente. A dissimulação também foi reconhecida com base no que foi apurado durante a instrução processual. Jimmy teria se aproximado da prima de forma enganosa, explorando a relação de confiança que havia entre os dois. Ele chegou a pegar o animal de estimação de Gabriela e o levou para passear, o que impossibilitou que a vítima desconfiasse da real intenção de Jimmy, facilitando assim a entrada dos demais acusados no apartamento e o cometimento do crime. Dessa forma, o juízo retirou a qualificadora genérica do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, também constante da denúncia, pelos mesmos fundamentos já aplicados. Não era possível a acumulação dessa qualificadora genérica com a específica da dissimulação, já que o objetivo de Jimmy era justamente ocultar suas intenções homicidas, ludibriando a vítima e reduzindo sua capacidade de defesa. Quanto às vítimas Maria Gracilene e Roberval, também foram reconhecidas as qualificadoras de motivo torpe, promessa de recompensa, asfixia apenas para Maria Gracilene e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O motivo torpe e a promessa de recompensa foram demonstrados nos autos da mesma forma como no caso de Gabriela. A qualificadora da asfixia foi reconhecida com base no laudo de exame necroscópico de Maria Gracilene. A qualificadora do meio cruel, apesar de constar na denúncia, foi retirada pela impossibilidade de ser cumulada com a asfixia, já que ambas também se excluíam. Quanto à dissimulação, entendeu-se que Jimmy, por conhecer a rotina das vítimas e por possuir as chaves da casa de seu pai, tinha relação de confiança com elas, o que impediu que suspeitassem de sua intenção criminosa. Esse fator facilitou a entrada dos demais acusados e a consumação dos homicídios. Por fim, o juízo retirou a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas pelos mesmos motivos apontados no caso de Gabriela. Também ficou configurado o furto qualificado pelo concurso de pessoas diante da subtração de bens das vítimas, conforme relato do próprio Jimmy durante o processo.
Rodrigo e Juan, em relação à vítima Gabriela, restaram devidamente caracterizadas as seguintes qualificadoras: promessa de recompensa, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A promessa de recompensa foi comprovada nos autos, a partir do que foi apurado durante a instrução processual, segundo o qual os acusados teriam aceitado participar do crime mediante a promessa de parte da herança que Jimmy receberia com a morte das vítimas. A qualificadora do motivo torpe constante na denúncia foi retirada, uma vez que a motivação do crime estava diretamente associada à promessa de recompensa, já reconhecida como qualificadora específica. A asfixia foi demonstrada por meio do laudo de exame necroscópico. Por conta disso, a qualificadora genérica do meio cruel, também constante da denúncia, foi retirada, em razão da impossibilidade de cumulação com a qualificadora específica da asfixia, que por sua natureza já contempla sofrimento extremo à vítima. O recurso que impossibilitou a defesa da vítima ficou caracterizado pela superioridade numérica dos agentes, visto que Rodrigo, com o auxílio de Juan, executou o homicídio contra Gabriela. Quanto às vítimas Maria Gracilene e Roberval, também foram reconhecidas as qualificadoras de promessa de recompensa, asfixia, apenas em relação a Maria Gracilene, e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A asfixia, nesse caso, foi constatada pelo laudo de exame necroscópico, exclusivamente no corpo de Maria Gracilene. Por esse motivo, a qualificadora do meio cruel foi retirada apenas em relação a essa vítima, seguindo o mesmo fundamento já aplicado anteriormente quanto à exclusão mútua entre essas duas qualificadoras. O recurso que impossibilitou a defesa das vítimas ficou evidenciado pela atuação conjunta de Rodrigo e Juan, que agiram de forma a neutralizar qualquer possibilidade de reação por parte das vítimas. Também foi configurado o furto qualificado pelo concurso de pessoas em relação a ambos os acusados, diante da subtração dos bens das vítimas, conforme demonstrado nos autos. Apenas no caso de Rodrigo, ficou comprovado que ele maltratou o animal de estimação de Gabriela, o que é considerado crime ambiental. A violência contra o animal foi confirmada por um laudo veterinário feito após o crime. Quanto ao crime de estupro de vulnerável, sua materialidade e autoria foram evidenciadas nos autos por meio dos laudos periciais, ainda que Rodrigo tenha negado a prática delitiva durante seu interrogatório. Diante da materialidade dos crimes e da existência de indícios suficientes de autoria, o juízo decidiu pela pronúncia dos acusados para serem submetidos a julgamento pelo tribunal do júri nos seguintes termos: Jimmy foi pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe, promessa de recompensa, asfixia e dissimulação por 2 vezes em relação às vítimas Gabriela e Maria Gracilene, homicídio qualificado por motivo torpe, promessa de recompensa, dissimulação e contra pessoa idosa maior de 60 anos em relação à vítima Roberval, além do crime de furto qualificado por ter sido cometido em concurso de pessoas, com a agravante de ter sido líder ou organizador do grupo criminoso. Rodrigo foi pronunciado por homicídio qualificado por promessa de recompensa, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima por 2 vezes em relação às vítimas Gabriela e Maria Gracilene, homicídio qualificado por promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima em relação à vítima Roberval, furto qualificado pelo concurso de pessoas, estupro de vulnerável em relação à vítima Gabriela e maus tratos a animal com resultado morte. Juan foi pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado por promessa de recompensa, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima por 2 vezes em relação às vítimas Gabriela e Maria Gracilene, homicídio qualificado por promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima em relação à vítima Roberval e furto qualificado pelo concurso de pessoas. Por fim, foi mantida a custódia cautelar dos acusados, permanecendo presos enquanto aguardavam julgamento pelo tribunal do júri.
No dia 11 de junho, atendendo a uma solicitação do Ministério Público do Estado do Amazonas, o Poder Judiciário determinou que a Polícia Civil realizasse novas diligências para investigar a possível participação de uma quarta pessoa no triplo homicídio. O foco da nova apuração passou a ser o relacionamento de Olga Matos com as vítimas. Rodrigo conseguiu fugir do Instituto Penal Antônio Trindade durante uma rebelião que teve início no fim da tarde do dia 9 de julho e se estendeu até a madrugada do dia seguinte. Ele foi recapturado pela polícia na tarde do dia 10 de julho, escondido em um ramal no quilômetro 10 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista. Rodrigo estava acompanhado de outro fugitivo. Ao perceberem a presença da polícia, ambos tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e presos em seguida. Após a captura, os dois foram levados ao 12º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Na noite de 2 de agosto, a 15ª turma do curso de odontologia da Universidade do Estado do Amazonas realizou a cerimônia de outorga de grau, prestando uma emocionante homenagem a Gabriela. Antes do início da solenidade, Henrique, irmão de Gabriela, de apenas 11 anos, subiu ao palco para representá-la e recebeu em nome da irmã uma homenagem da universidade. A cerimônia foi aberta com 1 minuto de silêncio em memória de Gabriela, seguido de discursos comoventes, entre eles o da oradora da turma, que também prestou tributo à colega ausente. O juiz Jorge Hamilton Lins Barroso, da Vara de Execução Penal, negou mais um pedido de saída do isolamento feito pela defesa de Jimmy. A solicitação pedia que ele fosse transferido para um dos pavilhões da unidade prisional do Puraquequara, onde estava preso desde o crime. Na decisão, expedida no dia 2 de setembro, o Ministério Público do Estado do Amazonas se manifestou contrário à transferência, com o argumento de que o isolamento tinha como objetivo garantir a integridade física de Jimmy. O documento ressaltou que ele não estava isolado por sanção ou castigo, mas sim como medida preventiva diante do risco de represálias por parte de outros detentos. A Polícia Civil divulgou os resultados do inquérito que investigava a possível participação de uma quarta pessoa nos crimes. Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Antônio Rondon Júnior, Olga compareceu à delegacia no dia 10 de setembro para prestar depoimento. Na ocasião, ela negou qualquer envolvimento. Ao todo, 10 pessoas foram ouvidas na segunda fase da investigação, incluindo Jimmy, que optou por permanecer em silêncio e declarou que só falaria em juízo. O delegado responsável esclareceu que Olga não foi indiciada e que a participação dela nos crimes foi descartada. Após todas as diligências realizadas, a equipe não encontrou indícios que confirmassem sua atuação no planejamento, preparação ou execução do crime. Embora algumas evidências tenham surgido ao longo da investigação, não havia elementos suficientes para justificar o indiciamento. Apesar de as diligências solicitadas pelo Ministério Público não apontarem o envolvimento de Olga, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ingressou com pedidos de medidas cautelares com o objetivo de esclarecer qualquer dúvida remanescente. Sem entrar em detalhes sobre o conteúdo dessas medidas, o delegado informou que elas incluíam a quebra de sigilo bancário e telefônico. A adoção das cautelares foi motivada após a polícia identificar uma disputa entre familiares pelos bens deixados por Maria Gracilene. Segundo o delegado, a ordem de morte de Maria Gracilene e Gabriela influenciou diretamente na questão de quem ficaria com os bens. Verificou-se uma intensa disputa em torno da herança. Questionou-se o grande interesse de Olga em esclarecer a situação patrimonial, mas esse interesse surgiu apenas depois do crime. Durante a primeira audiência de instrução e julgamento, Jimmy afirmou ter se encontrado com Olga na Ponta Negra em novembro e dezembro de 2012. Ele disse que o plano para matar as vítimas teria sido apresentado durante um desses encontros, na presença de um amigo seu. No entanto, a Polícia Civil localizou esse amigo, que negou ter estado com Jimmy e Olga nas circunstâncias relatadas. Em maio,
o advogado de Mário Bellota, pai de Gabriela e ex-marido de Maria Gracilene, havia ingressado com um primeiro pedido para que o Centro Integrado de Operações de Segurança fornecesse as imagens das supostas ocasiões em que Jimmy e Olga teriam se encontrado entre novembro e dezembro de 2012. O pedido recebeu parecer contrário do Ministério Público, que destacou que caberia à Polícia Civil, caso considerasse relevante, solicitar diretamente ao Centro Integrado de Operações de Segurança as gravações, sem necessidade de intervenção judicial. Ainda assim, as imagens não foram analisadas durante o inquérito voltado à investigação de Olga. Para o delegado responsável pelo caso, a ausência dessa análise não comprometeu a investigação, tampouco deixou brechas no processo. Segundo ele, as medidas cautelares representaram um reforço à conclusão já alcançada com base em elementos consistentes, como as oitivas, os levantamentos feitos nos locais dos crimes, os depoimentos de familiares e o relato de um dos envolvidos diretamente no homicídio. Ao longo de todo o processo, Rodrigo e Juan tiveram os pedidos de revogação da prisão preventiva negados por 2 vezes. A defesa de ambos argumentou que eles não possuíam antecedentes criminais. O advogado de Rodrigo acrescentou ainda que seu cliente vinha sofrendo ameaças dentro da unidade prisional após a divulgação dos detalhes sobre como o homicídio teria ocorrido. Em 8 de novembro, a Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico de Olga, com o objetivo de obter informações que pudessem contribuir com a investigação do caso. A decisão foi expedida pela primeira vara do Tribunal do Júri e assinada pela juíza Mirza Thelma. Segundo a decisão judicial, os extratos telefônicos de Olga, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2013, período em que os crimes aconteceram, e nos dias que se seguiram, deveriam ser anexados a um novo processo. Cerca de 2 semanas antes do julgamento dos 3 envolvidos no triplo homicídio, Mário Bellota concedeu uma entrevista. Na ocasião, ele disse acreditar na participação de uma 4ª pessoa nos crimes. Contou que Gabriela frequentava sua casa com frequência, mesmo após sua separação com Maria Gracilene. Apesar do fim do casamento, os dois mantinham uma relação respeitosa e viviam como família. Mário relatou que frequentava o apartamento onde a filha morava com a mãe. Após a separação, em comum acordo, o imóvel foi passado para o nome de Gabriela. Maria Gracilene, sempre que viajava a trabalho, trazia presentes para Henrique, filho de Mário, com outra companheira. O menino também frequentava o condomínio onde viviam a irmã e Maria Gracilene. Gabriela, por sua vez, gostava de levar o irmão para se divertir, no shopping, no boliche, no cinema. Nos fins de semana, costumava almoçar com o pai. Mário afirmou que 2 advogados iriam auxiliar a família e atuar como assistentes de acusação, e esperava que os réus recebessem a pena máxima. Sobre a relação com Jimmy, contou que, ao se assumir homossexual, Jimmy teve desentendimentos com o pai, mas se dava muito bem com Maria Gracilene, sua tia paterna. A convivência com Mário também era tranquila. Segundo Mário, Maria Gracilene era como uma mãe, uma irmã e uma colega para Jimmy. Ele tinha acesso total ao apartamento e utilizava os carros da família. Para Mário, Jimmy não tinha motivos para matar nem a tia nem a prima, pessoas que sempre o acolheram e o ajudaram. A única motivação plausível seria financeira. Mário relembrou que Jimmy já havia manifestado o desejo de matar o pai, mas jamais imaginaria que ele pudesse fazer algo contra Maria Gracilene e Gabriela. Quando surgiram as acusações de que Olga poderia estar envolvida no crime, Mário inicialmente acreditou na inocência dela. Disse que havia falado pessoalmente com Olga e expressado essa crença, mas que se houvesse culpa, ela teria que pagar por isso. Destacou que não cabia a ele acusá-la. Essa era uma responsabilidade do Ministério Público e da polícia, mas havia algo na história que merecia ser investigado com mais profundidade, especialmente porque sabia que Olga não se dava bem com Maria Gracilene. Questionado sobre o seguro de vida de Maria Gracilene, Mário explicou que só tomou conhecimento após a missa de 1 mês do falecimento. Um cunhado de Maria Gracilene o procurou
dizendo que havia um seguro no valor de R$ 100.000, cuja beneficiária era Gabriela e que apenas Mário poderia recebê-lo. Ele se recusou, disse que não queria saber do dinheiro. Afirmou que vivia bem com sua família, mesmo aposentado, e que não precisava disso. O cunhado insistiu, dizendo que Maria Gracilene tinha dívidas que o seguro poderia cobrir. Mais tarde, ao ir ao banco, Mário soube que outras pessoas já tinham tentado obter informações sobre o seguro. Disse que Olga também sabia da existência do valor e chegou a chamá-lo para uma reunião no hipermercado da Ponta Negra, acompanhada de uma pessoa que trabalhava com um cunhado de Maria Gracilene. Mário orientou que procurassem o banco, mas não assinou nada e não acreditava que tivessem conseguido resgatar o valor. Nunca mais o procuraram, pois sabiam que ele não aceitaria. Por fim, Mário disse que nunca mais queria ver Jimmy. Declarou que preferia esquecê-lo e que para ele, Jimmy simplesmente não existia mais.